Graça e paz, irmãos, amém? Eu saúdo os irmãos com Salmo 133, versículo 1, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estamos felizes por mais uma vez podermos estar aqui na casa do nosso Deus para gravar, mais um culto, para que os irmãos possam nos acompanhar em suas casas, nessa época de pandemia. Feche os seus olhos agora, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele ainda há de fazer. Pai Santo, Pai amado, mais uma vez, Senhor Deus, levamos nossos pensamentos a Ti, Senhor Deus, para Te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo nesse momento, ó Pai, em que temos que ficar em nossas residências, ó Pai, o Senhor tem usado, Senhor Deus, cada pessoa, tem usado cada componente de nossas famílias, Senhor Deus, para transmitir, Senhor Deus, uma segurança, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa estar sempre ao nosso lado, dando-nos apoio, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai, que o Senhor, Senhor Deus, possa continuar, Senhor Deus, nos usando, ó Pai, para transmitir a Tua palavra, Senhor Deus, através da tecnologia, Senhor Deus, através do YouTube, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, sempre nos dar essa disposição de estarmos à frente, ó Pai, fazendo o Teu trabalho, Senhor Deus, que sabemos que não é vão, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por tudo. Essa é a oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa semana nós fizemos um teste, de um culto online, na segunda-feira, culto de oração. Graças a Deus os irmãos gostaram da nova experiência, mas amanhã, irmãos, eu não sei como vai ser o culto, mas os irmãos devem ficar acompanhando no WhatsApp, como será o culto de oração amanhã. Aniversariante da semana, nós não temos a lista aqui, mas eu tenho certeza que vai aparecer no grupo do WhatsApp os irmãos que estarão fazendo aniversário durante essa semana. Amém? Vamos estar agora passando a palavra para o Ministério de Louvor para estar adorando o nosso Deus. Eu tenho certeza que você conhece essa canção, e essa canção ela fala que a nossa esperança está no Senhor. Ele é tudo, é o nosso bem maior. E que você cante conosco, aí da sua casa, onde você estiver. Cante essa canção como igreja. Vamos elevar essa canção, esse louvor, até o trono do Senhor. Aleluia. Ele está com você aonde você estiver. Ele não nos abandonará jamais. O seu amor é eterno.
porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo a Papai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Ele não nos abandonará. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Você pode declarar? Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tem vida em Deus, vida em Deus. Tem força em Deus, esperança em Deus. Tem tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo a Papai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Obrigada, Jesus, pelo seu amor eterno por todos nós. Amém. Abre
Amém, meus irmãos, que nós possamos descansar no Senhor, né? Como o cântico falou, descansarei, pois sei que tu és rei. Irmãos, agora queremos convidar o pastor Marcelo, que tem nos ajudado nesses dias, né, de pandemia, com as suas belíssimas mensagens, que Deus possa estar usando o teu servo, deixando que o Espírito Santo fale através dele. Vamos estar orando mais uma vez? Pai, mais uma vez, Senhor Deus, queremos colocar a vida do teu servo, pastor Marcelo, nas tuas santas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa usá-lo como instrumento seu, ó Pai. Que tudo que ele falar aqui nesta noite, ó Pai, seja somente para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, da paz da parte do Senhor Jesus. Muito bom estar ou poder chegar à tua casa para juntos meditarmos na palavra do Senhor, podermos receber da parte de Deus o que Ele tem reservado para nós neste domingo, né? Quinta passada eu não pude chegar à tua casa, pastor Felipe esteve com os irmãos, né, por conta das múltiplas atividades, e parece-me que já tem tanto tempo que eu não realmente chego aí à tua casa, né, podendo aí me reportar ao irmão, porque de fato nos faz muita falta e nos faz realmente muito bem poder estar chegando aí até a tua casa para meditarmos na palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia aí, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Eu inicio a minha fala nesta noite, queridos irmãos, trazendo à memória as alternâncias que a vida nos reserva. Eu quero iniciar também trazendo à memória as surpresas que nos deparamos ao longo da nossa história. E também trazer à memória as tempestades que enfrentamos ao longo de toda a nossa trajetória denominada vida. Vezes, irmãos, os ventos, eles sopram tão fortemente contra a nossa embarcação da vida, que vai causando medo e vai provocando também assombros dentro da nossa estrutura emocional e que vai então reverberar em toda a nossa estrutura também metabólica. E é por isso que nós muitas vezes nos encontramos ansiosos. Vezes a fúria das ondas do mar da vida, elas nos deixam marcas indeléveis, né? Marcas profundas, marcas que nós não podemos retirar em nossa estrutura emocional, mas também em nossa estrutura física. E vamos então assim avançando em nossos dias. Em seu livro A Tempestade Perfeita, o autor Sebastian Junger, ele registra fatos chocantes sobre a força de um furacão. E não é apenas uma percepção do autor, mas é um relato científico. E eu fui então em busca de confirmar esses relatos, e de fato são relatos que nos trazem aí a ciência nos apresentando esta verdade. Ele declara o seguinte: um furacão em sua formação completa é o vento mais poderoso da Terra. Ele continua dizendo que os arsenais nucleares dos Estados Unidos e da antiga União Soviética combinados não teriam energia suficiente para evitar que tal furacão ele seguisse o seu caminho. Ou seja, um furacão típico poderia prover toda a energia elétrica necessária nos Estados Unidos por 3 ou 4 anos. E eu fiquei pensando, irmãos, nesse relato científico, nesta declaração científica, e me veio então à memória a experiência dos discípulos junto lá com Jesus no mar de Tiberíades, que está registrado em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no
e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, queridos irmãos, quando eu li esse texto, me vem então à memória justamente o que os navegadores, eles se deparam em diversas condições de tempo. Eles se deparam com variadas situações. E quando eu penso nessas variadas situações, me vem à mente, não sei se você já assistiu aquele filme O Mar em Fúria, e se você não assistiu, busque lá no YouTube, fazendo um favor, e assista esse filme O Mar em Fúria. Nos traz justamente essa percepção. Um grupo de navegadores ou de pescadores, eles resolvem sair para uma grande pescaria, talvez a pescaria dos sonhos. E aí alguns dizem assim: olha, não seria de bom alvitre que vocês saíssem, porque parece-nos que está se formando uma grande tempestade e possivelmente daqui a 4, 5 dias, essa tempestade, ela chegará até a costa a qual nós estamos e consequentemente ela vai passar por vocês, porque é o caminho que vocês estão pensando em singrar mar adentro. Com toda aquela perspectiva de que nós vamos realizar a pescaria dos nossos sonhos, eles não levaram em conta que as alternâncias do mar, elas são repentinas, elas são inesperadas. E eles saíram mar adentro, até que se depararam com realmente esta grande tempestade que estava prevista. E nenhum medo, nenhum sentimento de pavor tomou conta desses corações, porque havia um foco único de alcançar a pescaria dos sonhos. Até que as grandes ondas deste mar começaram então a passar sobre o barco, e de fato eles começaram agora a sentir um sentimento que só experimenta aqueles que estão em meio a uma tempestade, que nós denominamos medo. Olharam um para o outro e disseram assim: possivelmente nós não conseguiremos voltar para casa, possivelmente o mar nos vencerá e nós seremos tragados por ele. O restante do filme, você busca no YouTube e você vai assistir. Eu só quero enfatizar que quando eles adentraram ao mar, eles não estavam na perspectiva de que as alternâncias, elas são inesperadas. E quando os discípulos, eles também adentram ao mar, e agora Jesus está no barco com eles, eles não consideraram que as alternâncias também, elas são inesperadas, até porque o mestre estava com eles. E o texto lido então vai registrar que uma tempestade começa então a se levantar, ela se instala naquele mar, naquele braço de mar, de uma lagoa, na verdade, não é um braço do mar, uma lagoa, e começa a ameaçar o barco onde Jesus e seus discípulos estavam ali no mar da Galileia. Eu acredito que o sentimento de pânico os levou a esquecer dos feitos de Jesus. O sentimento de medo os levou a perder a percepção de quem estavam com eles, a percepção que fora deturpada do que tange a quem seguiam. E o texto prossegue dizendo que quando eles não sabiam mais o que fazer, quando eles não sabiam mais o que pensar, quando eles não sabiam qual movimento nós vamos fazer, eles então percebem que essa embarcação está prestes a ser destruída pela força das águas, pela força dos ventos. E eles então acordam o mestre, versículo 38. Eles então vão lá e acordam o mestre de forma assim, repentina, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos, mestre, não se te dá que nós estamos quase que indo a pique. Jesus, diz o texto, versículo 38, está na popa do barco, ou seja, na parte traseira do barco. E me chama a atenção a declaração de Jesus.
Jesus então se coloca agora em pé e diz assim: silêncio, aquieta-te, ou melhor, fique quieto. Foram duas expressões de Jesus. Ele olha para toda aquela condição em torno do barco e diz assim: silêncio, fique quieto. E o texto sagrado diz que as palavras de Jesus ao vento e ao mar foi como se ele estivesse aquietando uma criança agitada, versículo 39. Amados, imediatamente a tempestade parou. Imediatamente o mar tornou-se inexplicavelmente sereno. E quando os discípulos viram o acontecido, perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até a natureza lhe obedece? Quem é este que tem poder sobre todas as coisas? Amados, o que me impressiona é que estes homens caminhavam com Jesus. O que me impressiona é que esses homens comiam com Jesus. O que me impressiona é que esses homens receberam ensinamentos de Jesus. O que me impressiona é que esses homens viram os milagres feitos por Jesus. Eles presenciaram mortos serem ressuscitados por Jesus, mas eles não conheciam a Jesus em intimidade. Eles viram os feitos do Senhor, eles estavam diante do Senhor, mas não conheciam Jesus em intimidade. E eu quero trazer à sua memória que as circunstâncias que nós vivenciamos neste momento da história, não só a Covid-19, mas todas as tormentas que permeiam a nossa vida, são semelhantes a uma tempestade. Não somente o Brasil, mas o mundo está em meio a uma tempestade denominada pandemia do coronavírus, Covid-19. E nessa perspectiva, nós somos desafiados a considerar algumas verdades. Abra a tua Bíblia aí, Mateus 28, 18. Jesus, antes de ser ascendido aos céus, ele olha para a igreja e ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amado, Jesus tem toda a autoridade nos céus, Jesus tem toda a autoridade na terra. Uma outra verdade, Isaías 40, 28, 29. O profeta olhando para a casa de Israel, Isaías capítulo 40, ele olhando para a condição da casa de Israel, Deus levanta este homem para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, e ele vai dizer justamente o seguinte no versículo 29, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmãos, Jesus nos fortalece para sobrevivermos às tempestades da vida. E Mateus 28, 20, parte B, declara que ele acalma o nosso coração e ele nos acompanha em todo o tempo. Portanto, quando confiamos no poder de Deus, a sua paz nos livra do pânico. Mas pastor, como assim? João capítulo 14, 27. Jesus olhando para a sua igreja, vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Irmãos, amados, Deus nos desafia a conjugarmos 3 verbos neste momento da história. Nesse momento em que nós estamos vivendo em meio a essa pandemia, Deus convida a sua igreja, Deus convida o ser humano a conjugar 3 verbos imprescindíveis ao equilíbrio não só emocional, mas também espiritual. E o primeiro verbo está em Provérbios capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6. Abra aí, ou então clique no seu celular a Bíblia, para que você possa me acompanhar. Versículo 3, capítulo 3 de Provérbios, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar é o primeiro verbo que Deus está nos convidando e nos desafiando a conjugar. Esse momento é o momento de confiarmos única e exclusivamente no autor e consumador da fé.
O segundo verbo está em Salmos 40, versículo 1, que é o verbo esperar. Eu não somente devo confiar, mas eu preciso esperar. Diz o salmista: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. E o terceiro verbo que Ele nos convida a conjugar é entregar. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, recapitulando, os três verbos que nós precisamos de conjugar nesse momento de grande tempestade é confiar, esperar e entregar. O que Deus deseja ouvir de mim e de você é se nós aceitamos o desafio. Porque, queridos irmãos, confiar única e exclusivamente é um desafio para nós. Em esperar é um outro desafio para nós. E entregar talvez seja o maior desafio para nós. Eu quero terminar esta fala pedindo a você que preste muita atenção agora. A tempestade, ela pode ser perfeita, mas o nosso Deus é soberano. A tempestade que se instalou em todo o mundo é uma tempestade amedrontadora, mas o Deus que nós servimos, Ele detém todo o poder, Ele é soberano. Então, que nós conjuguemos em todo o tempo esses três verbos: confiemos, esperemos e entreguemos a nossa vida, a nossa casa e tudo aquilo que está por vir. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e juntos agradeçamos a Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem permitido que nós vivenciemos, mas sobretudo a maneira que tem nos sustentado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem segurado as nossas mãos e o Senhor tem nos sustentado de uma forma muito particular. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, ó Deus, pelo teu conforto. Obrigado, ó Deus, pelo consolo que o Senhor tem trazido aos nossos corações diuturnamente. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite o Senhor mais uma vez nos desafia. Nos desafia, ó Deus, a confiarmos, nos desafia a esperarmos e a entregarmos sob teus cuidados todas as coisas. Nós não sabemos o que virá além da curva, ou o que está além da curva, mas nós sabemos quem nos acompanha em todo o tempo e estará conosco além da curva. Muito obrigado, porque neste tempo de tantas contradições, nós podemos descansar, nós podemos esperar, nós podemos confiar, porque o Senhor não é um Deus que fez ou faz promessas, o Senhor é um Deus que cumpre todas as promessas que faz. E uma promessa para nós tão particular, Deus, é que o Senhor nos declara através de Jesus, antes de ser ascendido aos céus: estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem nos apresentado a nível de desafios nesse tempo de tempestade, não só em nosso estado, mas em todo o mundo. E nós sabemos, Pai, que após passar toda essa tempestade, nós poderemos com maior autoridade dizer para o mundo inteiro que realmente o Senhor e só o Senhor é Deus, porque estarão vendo através da tua igreja a maneira que nós estamos atravessando essa tempestade e a maneira que nós chegaremos após a tempestade. Continue sustentando os teus filhos, segurando as mãos de cada um de nós. Em nome de Jesus, é o que nós agradecemos, é o que nós declaramos em oração, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, rica, poderosa e abundantemente. Eu quero trazer também a informação do presidente da nossa convenção Batista do Estado do Espírito Santo, o pastor Márcio. O pastor Márcio, semana passada, esteve reunido com o Ministério Público, e a orientação do Ministério Público
para as aglomerações e também para as igrejas. Então o Ministério Público, essa reunião foi com todos os representantes, né, das igrejas, e pedindo assim o Ministério Público que a igreja ou as denominações, elas continuem transmitindo seus cultos online, até passar este mês de maio, para depois uma próxima reunião, para sabermos como é que vamos fazer e em que momento adequado nós voltaremos ao culto coletivo. Então, nós continuaremos como igreja a transmitir os cultos online, e continuaremos também a utilizar esta ferramenta, que é a tecnologia, para chegar até a tua casa. Alguns outros movimentos também faremos, que nós ainda vamos conversar e que depois poderemos até colocar em prática, mas os cultos coletivos, vamos observar as orientações do Ministério Público. Um abraço virtual para você, para toda a sua família, e boa semana para todos nós, em nome de Jesus. Irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Que Deus possa abençoar a cada família, que tenha uma semana abençoada. E lembrando mais uma vez, irmãos, principalmente os irmãos, né, que estão na classe de risco, se precisarem de algo, entre em contato com a diretoria da igreja, né, pode mandar uma mensagem, né, se precisar de algo que é necessário sair de suas residências, por favor, podem procurar, a diretoria da igreja está disposta a estar ajudando a cada um que for necessário. Vamos mais uma vez orar e encerrar o nosso culto. Pai querido, te damos graças, Senhor Deus, porque Tu é bom, Senhor Deus, para conosco. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai, que ouvimos do pastor Marcelo, Senhor Deus, que nós possamos colocar em prática, Senhor Deus, em nossa vida, Senhor Deus, tudo que foi falado aqui nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, nos dê uma semana abençoada, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, estarmos a cada dia mais renovando as nossas forças, Senhor Deus. O Senhor possa estar ao nosso lado, nos ajudando em todas as circunstâncias das nossas vidas, ó Pai. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.